E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós vamos trazer mais um personagem pouco conhecido da DC Comics e dessa vez vamos trazer um vigilante de Gotham City. E não, eu não tô falando do Batman, eu tô falando do outro vigilante de Gotham City, que é o Retalho. Vamos falar sobre a história, os poderes e as habilidades desse personagem que atua como vigilante na parte mais pobre de Gotham City. Lembrando que esse vídeo foi sugestão do inscrito, do David R. Agradeço demais pela sugestão. Então vamos trazer aqui a história, os poderes e as habilidades e outras curiosidades do Retalho. O Retalho vai fazer a sua primeira aparição na revista do Retalho número 1 de setembro de 1976. Rory Regan era filho de Jerry Regan. Jerry Regan, que era um pai solteiro que cuidava do Rory sozinho porque a mãe dele havia falecido. O Jerry era dono de uma sucata chamada Rags and Tatters e essa sucata costumava comprar objetos das pessoas, comprava objetos velhos das pessoas e depois os revendia. Apesar de eles serem muito pobres, o Jerry prometeu para o Rory que um dia eles seriam muito ricos. Eventualmente o Rory acabou se juntando ao exército americano, ele se alistou no exército e durante o tempo que ele passou na guerra do Vietnã, o Jerry, seu pai, junto com seus amigos, eles passavam as noites bebendo lá na sucata, lá no ferro velho. Até que um certo dia eles encontraram um colchão recheado de dinheiro, um colchão com muito dinheiro, muitos dólares dentro, e eles disseram que queriam fazer uma surpresa pro Rory, que aquele dinheiro ficaria obviamente pro Jerry, que era dono da sucata, e pro Rory ficaria com o pai e com o filho, e eles quiseram fazer essa surpresa pro Rory de que agora eles estavam ricos. Porém, infelizmente aquele dinheiro era fruto do crime. Obviamente, quando você encontra dinheiro dando sopa em Gotham City, esse dinheiro obviamente não tem uma origem legal. Mais ou menos a mesma coisa que acontece aqui no Brasil. Então o criminoso que tinha escondido o dinheiro nesse colchão, ele voltou para pegar o dinheiro, só que ele acabou sendo morto pelos outros dois bandidos de que ele tinha roubado o dinheiro. Sim, o criminoso já tinha roubado de outros dois criminosos. Esses criminosos não sabiam que o dinheiro estava no colchão e aí eles ameaçaram o Jerry e seus amigos, apontando suas armas para que eles abrissem o bico e dissessem onde estava o dinheiro que o outro gangster tinha roubado. Em um dado momento, esses gangsters acabam derrubando linhas de alta tensão em cima do Jerry e dos seus amigos. E aí foi nesse momento que o Rory acabou chegando, ele acabou voltando da guerra, ele tenta tirar o pessoal de dentro da loja, da sucata, e aí eles acabam formando uma corrente humana para tirar eles dali, só que essa corrente, como tinha fios de alta tensão, essa corrente humana acabou sendo atingida por eletricidade, e aí todos eles foram eletrocutados e aparentemente todos eles morreram. Os gangsters acabaram fugindo sem encontrar o dinheiro, sem encontrar o colchão, e achava que eles todos tinham morrido. Porém, não foi isso que aconteceu. O Rory sobreviveu e não apenas isso, mas ele também ganhou as habilidades dos amigos do Jerry, do Jerry e dos amigos dele, que inclui aí um strongman, um cara que levanta muito peso, um ex-pugilista de boxe, então ele tinha as habilidades de um boxeador agora, e ele também tinha agilidade e a habilidade de fazer acrobacias de um acrobata premiado. Ele ganhou todas essas habilidades devido a esse trágico acidente envolvendo o seu pai e os seus amigos. Ou seja, o tipo de coisa que só acontece em história em quadrinhos. E aí o Rory ele também encontrou um bilhete de seu pai junto com uma roupa toda cheia de trapos, e o Jerry queria que o Rory usasse essa roupa toda feita de trapos numa festa à fantasia. Porém, o Rory decidiu pegar essa roupa feita de trapos e transformá-la num uniforme para que ele pudesse enfrentar os gangsters da área onde eles moravam. Então ele também passou a adotar o codinome Retalho, ou do original Hagman.
Curiosamente, depois da morte de seu pai, o Rory passou a se interessar cada vez mais na sucata, mesmo a sua namorada, né, a Betty Berg, insistindo para que ele saísse daquele local, que fosse para um local menos violento, fosse para um local mais com um padrão de vida melhor. Mas ainda assim, o Rory Hagan passou a ficar cada vez mais focado em cuidar da lojinha, e não apenas cuidar da lojinha, mas combater também os criminosos. Então ele ajudava o pessoal da comunidade com a lojinha, né, fazendo empréstimos, fazendo penhores, comprando coisas que as pessoas não queriam mais para revender, vendendo coisas que as pessoas queriam comprar, coisas antigas e tal. E ao mesmo tempo também ajudava combatendo os criminosos, enfrentando os bandidos daquela região. E ele também passou a enfrentar vários gangsters atrás do dinheiro, né? Porque ele tinha conhecimento desse dinheiro que estava oculto e queria saber onde encontrar esse dinheiro. Ele inclusive chegou a enfrentar os gangsters que mataram seu pai, chegou a derrotá-los, mas mesmo eles não sabiam onde estava essa fortuna. Em um dado momento, o Rory acabou fazendo amizade com o Ted, que era um menininho cego e mudo, e com o seu gato, né, o Puss. Ele inclusive até salvou a vida dos dois contra criminosos. E em um dado momento, o Ted ele encontrou um morador de rua que estava passando por muito frio, E aí o que é que o Ted fez? Ele pegou um dos colchões que tinha lá, e usou esse colchão como combustível para fazer uma fogueira, para fazer um fogo, para que esse morador de rua não morresse de frio. O que o Ted não sabia é que o colchão que ele pegou foi justamente o colchão onde estava o dinheiro. Olha aí que azar do Rory Hagan, né? Porque o garotinho pegou logo o colchão que tinha a fortuna que ele estava procurando tanto. E aí, no fim das contas, não teve jeito, né? O dinheiro virou cinzas. E aí o Rory acabou tendo azar nessa. Ele acabou perdendo uma fortuna graças à boa ação do Ted, que fez com o morador de rua que estava passando por muito frio. É curioso que nenhum dos dois se deu conta que esse colchão que foi queimado era o que tinha o dinheiro. O Rory ele passou o restante da sua vida sem saber o paradeiro desse dinheiro, e o Ted também não sabia. Ele fez na melhor das intenções, mas involuntariamente acabou gerando esse prejuízo. E aí o Retalho ele tinha várias aventuras em Gotham City. E aí quando a gente fala em Gotham City, a gente se lembra obviamente do Batman. Então muita gente deve estar se perguntando se em algum momento o Retalho e o Batman já se encontraram. Pois bem, eles se encontraram em alguns momentos, e a primeira história ele vai acontecer na época de ouro, né? Na era de ouro dos quadrinhos, quando a Betty Berg, que é a namorada do Rory Hagan, do Retalho, ela descobriu que vários gangsters, vários criminosos estavam expulsando os moradores daquela área onde eles viviam. E o objetivo deles era fechar um lucrativo negócio imobiliário para construir prédios e construir condomínios de luxo e etc. Eles queriam trazer essas construções mais caras para esse local e ganhar muito dinheiro em cima disso. O Retalho ele investigou e no primeiro momento ele desconfiou de um dos grandes empresários de Gotham City. E esse empresário era o Bruce Wayne. Ele achava que o Bruce Wayne estava envolvido nesse assunto. O Retalho acabou encontrando com o Batman e os dois tiveram uma luta. Os dois saíram na porrada. O Rory sem saber que o Batman era o Bruce Wayne. E em dado momento o Batman / Bruce Wayne, eles descobrem, né, o que está acontecendo, aquilo que estava acontecendo, e obviamente ele não estava envolvido nessa questão, então ele decide se aliar ao Retalho, né? Então o Batman e o Retalho passaram a atuar juntos para descobrir quem é que estava por trás dessa prática ilegal. E aí no fim das contas o Bruce Wayne ele resolveu usar sua grande influência para levar essa história a público. Ele levou essa história para a imprensa e acabou sendo bastante noticiado por Gotham, o que ajudou o Batman, o Retalho e a polícia a prender os criminosos, a acabar com esse esquema.
E ao mesmo tempo, o Bruce Wayne também fez uma doação para Rags in Tatters, para que eles pudessem continuar com suas operações na área mais pobre de Gotham City. Você vê aí que o Bruce de fato ele ajuda muito a população de Gotham City. Muita gente acha que não, mas o Bruce Wayne, não só o Batman, mas eles trabalham muito em prol do povo da cidade de Gotham City. O Retalho ele vai participar de outros eventos da DC, principalmente em eventos ligados a Gotham. Porém, um mega evento que ele participa, que não tem relação só com Gotham, mas com o universo, é a Crise das Infinitas Terras, onde ele é um dos vários heróis que enfrentam o Anti-Monitor. E aí, depois da Crise das Infinitas Terras, o Retalho acaba tendo mudanças na sua história. Acaba passando por um retcon que acrescenta vários elementos à sua história de vida. Inicialmente, o Retalho ele não passa mais a ser um homem que se veste com uma roupa cheia de retalhos, mas sim uma entidade criada por uma comunidade de judeus no século XVI na Europa Oriental. O Retalho ele acaba sendo criado para substituir o Golem na missão de proteger a comunidade judaica. O último Retalho europeu vai ser justamente o Jerry Regan, o pai do Rory Regan, cujo nome original era Jesse Reganiewicz. Ele acaba fugindo para os Estados Unidos depois de não conseguir proteger a comunidade judaica da Europa contra os nazistas. Regan acaba passando o seu manto para o Rory, e o Rory passa a agir como o Retalho, ajudando pessoas que precisam de dinheiro na Rags in Tatters, e ao mesmo tempo fazendo o papel de vigilante como o Retalho. Só que dessa vez a roupa do Retalho é uma roupa mística, é uma roupa que tem poderes místicos, e cada um dos retalhos de que ela é feita é na verdade uma alma que ela absorveu, uma alma de cada um dos inimigos que ela absorve, de cada um dos malfeitores que o Rory derrota. E aí o fato dele absorver várias almas malignas acabou sendo um problema para ele em um dado momento, porque essas almas com desejos de cometer crimes, de cometer assassinatos e etc, acaba tendo influência negativa em cima do Rory Regan, que precisa da ajuda do Rabi Luria e do próprio Batman para conseguir controlar essas almas e para conseguir manter a influência benigna dele sobre seu traje. Eles acabam conseguindo controlar os impulsos do traje, porém o Rabi Luria acaba sendo sacrificado nesse processo, ele acaba morrendo. Desde então, os poderes do Retalho vêm aumentando cada vez mais, e cada vez que ele derrota novos inimigos, novos trapos são acrescentados no seu traje, tornando ele cada vez mais poderoso. É importante salientar também que o Retalho é um bom usuário de magia. Bom pessoal, essa foi a origem do Retalho, desse vigilante de Gotham City. Vamos falar agora de seus poderes e de suas habilidades, mas antes eu gostaria de pedir a sua inscrição aqui no canal, com o sininho ativado para ficar por dentro das atualizações. Aproveite e compartilhe esse vídeo com os seus amigos para que mais e mais pessoas conheçam o nosso conteúdo, e também deixe seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo é importante, é relevante, e passe a compartilhar com mais pessoas. Coloque aí na tela inicial de mais gente. Fazendo tudo isso você ajuda a gente a ter mais vídeos como esse ou melhores. Então vamos falar aqui do Retalho, dos poderes e das habilidades que ele tem. Bom, os poderes do Retalho vêm do seu traje, o traje do Retalho, conhecido como o artefato do grande colecionador, um artefato místico judaico, e é através desse traje que o Rory Regan tem acesso à sua gama de poderes, que são os seguintes: ele pode roubar almas, tem um aumento da influência, ele pode se tornar mais influente em cima das mentes mais fracas, ele tem aumento nos atributos físicos, como força, velocidade, coordenação motora e habilidades de luta, tem acesso às memórias dos absorvidos, ele pode acessar as memórias das pessoas que ele absorveu e assim descobrir os seus segredos, sentir almas malignas,
discernir motivações, ele consegue discernir o que é que uma pessoa quer, qual é o objetivo dela, qual é a motivação que ela tem, levitação, precognição, telepatia, superpulo, durabilidade sobre-humana, transporte e transformação. No caso, a transformação do traje. Ele consegue mudar o traje para criar armas brancas, armas de fogo e etc. Mais ou menos como o uniforme do Spawn. Além disso, o Rory Hagan também traz algumas habilidades que ele complementa junto com o traje, né, que são as seguintes. Ele é um grande conhecedor de acrobacias, combate corpo a corpo básico e tem habilidades de ladinagem, né, habilidades inerentes aos ladrões, como furtividade, consegue invadir locais, abrir fechaduras e etc. Bom, o retalho ele costuma aparecer muito em materiais que costumam expandir o conteúdo de outras mídias, em especial quadrinhos. Então as aparições dele em outras mídias é mais em quadrinhos que expandem o conteúdo dessas mídias, que são as seguintes. Ele apareceu nos quadrinhos do universo animado da DC, ele aparece nos quadrinhos de Batman Bravos e Destemidos e aparece nos quadrinhos do jogo Injustice. Mas além disso, ele também aparece na série Arrow, do Arrowverse, onde ele é interpretado pelo Joey Dinicon. Bom, por fim vamos falar dos quadrinhos do Retalho. E é curioso porque apesar do Retalho ser um personagem pouco conhecido, ele já teve a sua própria série de história em quadrinhos em 3 volumes. Então, as séries de quadrinhos dele são as seguintes. O quadrinho do Retalho volume 1, que tem 5 edições. O quadrinho do Retalho volume 2, que tem 8 edições, sendo o volume que tem mais edições dele. E por fim, o quadrinho do Retalho volume 3, que tem 6 edições. Bom pessoal, então é isso. Esse foi o vídeo sobre o Retalho, né, o vigilante de Gotham City, o vigilante da parte mais pobre de Gotham City e que ajuda as pessoas pobres e a comunidade judaica. O que é que você achou desse personagem? Você acha que ele teria alguma chance no universo da DC, ali na parte de até mesmo dos games, né? Porque tem muitos games que são ambientados em Gotham. Será que ele poderia aparecer em um futuro jogo ligado ao Batman ou à Batfamília? Comenta aqui embaixo e eu vou deixar aqui mais 2 vídeos para que você possa continuar maratonando o nosso canal. Beleza? Então é isso. Valeu!